Vou dar um intervalinho de 10 minutinhos, 5 ou 10 minutinhos, quem quiser ir no banheiro, tomar água, etc. Tá? Aí a gente volta depois para a aula 7 em diante. Nosso lanche vai ser 17 horas. Então, cerca de 17 horas mais ou menos, na hora que estiver acabando a aula desse momento. E aí a gente faz o nosso lanche e tal. Vamos ter uma meia hora mais ou menos de intervalo. Depois a gente termina no segundo período. Se a gente continuar nessa velocidade que está, a gente vai acabar bem mais cedo do que o programado. O programado era acabar entre 20 e 21 horas, mas é provável que a gente acabe antes, ok? Então, a gente vai indo aí. Já estamos na sexta aula, são 12. Então, vamos embora, tá bom? Sexta aula, o modelo do encontro. Diga comigo, o modelo do encontro. Como a quase totalidade de vocês já são do GECEL, isso aqui não vai ser novidade para vocês. Vocês já conhecem, vocês estão lá, vocês estão vivenciando isso. Mas é sempre bom relembrar para vocês terem isso em mente e focar também na questão do tempo. Porque é muito importante o tempo na reunião do pequeno grupo. E muitas vezes a gente tem visto que os pequenos grupos às vezes têm se perdido muito na questão do tempo de cada parte, né? De cada coisa que precisa ser feita. Às vezes o tempo tem se extrapolado um pouco e não é muito saudável que todas as reuniões fiquem extensas demais. Não é bom. É bom, né, vamos dizer, se acontecer uma semana da reunião ser extensa, mas na próxima, mantém ela o mais próximo do padrão possível. Por quê? Senão aquele visitante, talvez que tenha algum compromisso, né, de horário, às vezes para chegar em casa, para ter que dormir cedo para trabalhar no outro dia. Se toda a reunião acaba tarde demais, ele vai ficar meio desanimado de estar indo ali naquele encontro, né? Então vamos pensar sobre isso, tá? Então, qual é o modelo do encontro de GECEL? A liturgia, o que se faz, né? Então, nosso modelo aqui é o modelo que é usado na Metodista Wesleyana, tá? Em algumas igrejas às vezes difere um pouco, mas é mais ou menos assim. Nós temos um momento chamado de quebra-gelo, tá? O que é o quebra-gelo? Quebra-gelo é uma atividade, uma ação que é feita dentro do grupo para fazer com que as pessoas fiquem mais abertas, né, para compartilhar, para conversar, para interagir. Então, é exatamente para quebrar aquele gelo que a pessoa chega ali, meio, o que eu estou fazendo aqui, né, quem são essas pessoas, não conheço ninguém, e fica naquele negócio, né? Então, você faz alguma coisa para trazer essas pessoas para a interação, fazendo com que as pessoas participem, né, facilitando o diálogo. Então, é importante que o quebra-gelo ele envolva a maior parte das pessoas do grupo. Eu não recomendo que se faça muitas dinâmicas que usam poucas pessoas do grupo. Tem certos grupos que às vezes usam muita dinâmica, mas a dinâmica usa, por exemplo, 2, 3 pessoas do grupo, ou 3, 4, 5, e o resto do grupo fica só observando. Não é interessante. É interessante que, mesmo que seja uma dinâmica, mas seja para o grupo todo. Se não for uma dinâmica, vocês podem usar aquele joguinho do compartilha que a gente, né, deixou com alguns GECELs. A gente tem que comprar a nova remessa agora para os GECELs novos, que a gente não tem ainda, para distribuir para vocês. É um joguinho que as pessoas pegam as cartas ali e cada carta tem uma pergunta. Então a pessoa tem que responder aquela pergunta. Então vamos dizer, ela pega uma carta ali e fala assim, qual foi o melhor momento que você viveu, por exemplo, no pequeno grupo até agora? Aí ele tem que falar aquilo, né? Me conta alguma coisa da sua infância que você gostou muito. Presta aqui. Obrigado. Esse aqui é o joguinho, né, que a gente usa, o compartilha. Então, por exemplo, você pega uma carta aqui, vou pegar uma carta aqui. Carta número 40. Sem se preocupar com o dinheiro, qual seria a profissão do seu sonho? Aí a pessoa vai responder, né? Vou pegar outra carta aqui. Isso aqui é para fazer as pessoas falarem, né? E a gente conhecer melhor um ao outro. Carta 20, ó. O que você gostaria muito de fazer antes de morrer? Aí as pessoas vão compartilhando e isso vai deixando elas mais à vontade, né? Para depois, na hora de compartilhar a palavra, elas estarem mais à vontade para poder participar, ok? Então o quebra-gelo serve para isso. Qual é o tempo do quebra-gelo? No máximo 10 minutos. 10 minutos é o padrão. Se passar um pouco disso, tudo bem, mas não sempre. Deixa passar toda a reunião 20 minutos no quebra-gelo, 25 minutos no quebra-gelo. Está ganhando tempo demais.
tá? Você diminuir esse tempo de quebra-gelo aí. É um momento inicial ali para fazer uma coisa para o pessoal poder interagir, ok? Segundo período aí, são as orações. Dentro dessas orações tem vários momentos no GCL que tem oração, ok? Mas aqui eu vou estar tratando um por um. Então, tem um momento do GCL, a gente trabalha as orações, por exemplo, pelos peixinhos. O que é os peixinhos? Aquelas pessoas que você quer trazer, que você quer convidar, né? Seus amigos que você quer convidar. Então, tem um momento do GCL que você ora por esses peixinhos, ora por essas pessoas que você quer convidar. É importante até colocar o nome desses peixinhos lá no mural, lá no GCL, algum lugar, colocar o nome deles ali. O líder pode fazer uma lista de todos os peixinhos do grupo, de todos os membros do grupo, os peixinhos de cada um. Ele pode fazer essa lista, por exemplo, no WhatsApp, distribuir para todo o grupo pelo WhatsApp, pedir para todo mundo orar pelos peixinhos de todo o grupo. Isso também é importante, é legal, porque você vai estar ajudando o seu irmão em oração também por aquele peixinho dele. Vamos dizer que a Andressa tem 3 peixinhos. Quais são os seus peixinhos, Andressa? Fala para mim aí. Então o que acontece? Aí a Débora compartilha com o grupo. O que acontece? A Mariana também vai estar orando pelo Igor, pela Elana e pela Aline, né? Então, isso vai acontecendo. Todo mundo do grupo vai estar orando por todos aqueles nomes ali, pedindo a Deus para trazer. Isso é muito legal também fazer. E quando você coloca no mural também, em toda reunião você olha para cada nome ali, você vai estar falando cada nome daquelas pessoas, relembrando, pedindo a Deus que esteja, né, abençoando aquelas pessoas, trazendo elas, quebrantando o coração, preparando a alma, né, e etc. Você vai estar orando, repreendendo os espíritos malignos que estão oprimindo aquela pessoa, não deixa ela entender a palavra de Deus. Então tudo isso você vai fazendo. Só um detalhe, todo mundo colocou o nome aí na lista de chamada? Todo mundo assinou já? Quem não assinou, levanta a mão. Quem ainda não assinou a lista de chamada? Marlon, depois assina lá, tá? Então, terceiro, não, ainda tem mais uma coisa. Aí tem as orações dos pedidos, né? Então, tem um momento da oração e você ora pelos pedidos. As pessoas do grupo, cada um pode fazer um pedido. Se tiver alguém que não quer fazer, também deixe ele à vontade. E aí coloque os pedidos de oração, vocês vão orar pelos pedidos de oração. Isso também é muito importante, tá? Outra coisa importante em orar no grupo é orar pela multiplicação e pelo processo de multiplicação. É muito importante isso. Se vocês não orarem pela multiplicação, não clamarem a Deus, estiverem intercedendo, não vai acontecer. Porque primeiro as coisas são destravadas no mundo espiritual, para depois acontecer no mundo físico. Se você começa a orar, pedir a Deus para multiplicar, para abençoar o processo de multiplicação, para gerar novos secretários, novos anfitriões, novos líderes, novos membros para o grupo, você vai orando por causa disso. No mundo espiritual algo é gerado. E isso que é gerado no mundo espiritual vai se manifestar no físico. E aí vai acontecer. Agora, se você não ora, não vai acontecer nunca. Aí você vai ficar reclamando por que a multiplicação não vem. Um dos fatores é porque você não ora. Né? O grupo não está orando. E é importante orar, por exemplo, no momento do início da reunião, né? Ou antes do quebra-gelo, ou depois do quebra-gelo, orar. Orar para começar a reunião, pedir a presença de Deus ali, pedir que Deus abençoe aquela reunião. Você faz uma oração. No final, na hora de terminar, faz uma outra oração, já ora pelo lanche, né? Então, existem vários momentos de oração dentro do grupo. Alguns deles podem ser feitos juntos, outros podem ser feitos separados. Pode ser feito em vários momentos dentro da reunião. Mas, né, no total, cerca de 15 minutos aí no total, quem sabe, da reunião é usado para oração. De 15 a 20 minutos, não passa disso, tá? Momento do louvor. Então, o momento do louvor também entre 15 e 20 minutos, né? Ideal que fique aí entre isso, não passar muito disso, tá? Momento do louvor, você pode escolher 2 ou 3 louvores para cantar lá no seu grupo, né? Eu sempre falo aqui sobre isso, vou relembrar. Evite pegar músicas que ninguém conhece, né? Utilize músicas que são cantadas na igreja. Então, por exemplo, está acostumado a ouvir várias músicas aqui na igreja que se canta aqui, já vai cantar 3 músicas, canta 2 que o povo está acostumado a cantar na igreja e canta uma que não. Por quê? Se você coloca lá 3 músicas que não canta na igreja, primeiro que muitas vezes o grupo não sabe a música e eles não vão cantar. Mesmo que você coloque a letra lá, mas se ele nunca ouviu a música, ele não vai cantar, ele vai ficar só olhando para a letra, tá? Segundo, se não é cantado aqui,
O dia que esse visitante que está lá no pequeno grupo vier aqui para a igreja, ele não vai saber nenhuma música que é cantada na igreja, porque todas as músicas que canta lá no GCL não canta aqui, né? Então ele não vai estar interagindo com isso. Agora, se o que canta lá é o que canta aqui, quando ele vier para a igreja ouvir o que canta aqui, ele vai se sentir em casa, sim ou não? É porque ele já está acostumado, é a mesma música. Então você precisa pensar nisso na hora que for escolher as músicas. Escolha músicas conhecidas, não escolha música difícil. A música é cheia de letra, a música, né? Você pega lá no Zap lá a letra da música, a música é quase um livro, né? Cuidado, porque a pessoa não vai aprender isso. Pega a música fácil, né? Uma música que todo mundo vai aprender. Pensa, lembra disso. Pensa sempre no visitante. Pensa sempre no convidado que não é crente. Pensa sempre neles, né? Cuidado com certas músicas também que é de uma linguagem evangeliquez, né? Umas linguagens estranhas que o não crente não entende. Aí você vai botar essa música para cantar lá no seu GCL, né? Incendeia, Senhor, a sua noiva, incendeia, Senhor, a sua igreja. Quem é crente entende isso, irmão. Quem não é, né? Ele vai ficar assim, e vão botar fogo aqui, vão sair fora, né? Cuidado com o evangeliquez. O GCL, ele não tem uma visão evangelística, sim ou não? Então você não pode cantar a música lá que o não crente não entende, né? O varão de fogo, o varão de guerra. O que é isso? O que é varão de fogo? Né? Será que eles vão botar uma vara aqui de cabo de vassoura e vão botar fogo nele? Varão de fogo? Né? O que é isso? Só crente entende isso, irmão. Quem não é crente não entende isso. Então, cuidado lá na hora de escolher as músicas do seu GCL, para não colocar essas músicas que o povo não vai entender. Você quer levar visitante? Sim ou não? Sim. Então, ele tem que chegar lá e tem que entender o que está acontecendo. Amém? Amém? Então, procura músicas que sejam fáceis dele entender o que está sendo dito. Senão ele vai ficar boiando lá na hora do louvor. Fala assim, o que é isso que esse povo está cantando? O que eles estão falando? Não estou entendendo nada. Né? Então, toma cuidado, né? Aquela música do Apocalipse lá, né? Fala, seus cabelos são brancos como a neve. Meu Deus. Ele não vai entender nada. Seus olhos são... como chama de fogo, tem uma espada na sua boca. Ele fala, que é isso, gente? Que monstro é esse? Isso é um alien, né? De onde que vem isso? Meu Deus! Então assim, cuidado, tá? E outra, é preciso buscar de Deus unção na hora do louvor. Precisa ter unção, irmãos. Não pode ser um negócio seco, frio, aquela coisa assim que o pessoal... Então, fala alguma coisa antes de começar, né? Aplica aquele louvor na vida das pessoas, né? Permita que Deus fale os corações das pessoas, né? Se for preciso, em algum momento, pessoal, vamos fechar o olho um pouquinho aqui, vamos fazer uma oração na hora do louvor. E você ora, mano, faz uma oração rapidinho pro louvor tocar no coração da pessoa, volta a cantar outra música, né? Então você interage com as pessoas, não fica só, bota a música lá, deixa todo mundo ficar olhando ali a letra e não canta nada, depois acabou o momento do louvor. Não, faz a pessoa interagir. O momento do louvor é um momento muito especial, onde Deus se manifesta, Deus habita no meio dos louvores, sim ou não? Sim. Então, faz isso lá da melhor maneira que você puder. Se você não tiver nenhum músico no seu grupo, né? Não tiver ninguém que toque, bota um CD lá, bota um DVD, né? Põe alguma coisa, bota no celular com uma caixinha Bluetooth lá, sei lá o que, né? E põe a música ali para o pessoal cantar, né? Você precisa ter criatividade. Esse momento do louvor, ele vai exigir criatividade de você para que todo mundo possa participar, tá? E participar com graça, não uma coisa sem graça. Amém? Não é chato fazer um louvor sem graça? Sim ou não? É chato. Se o louvor da igreja que fosse ruim, né, eu garanto que todo domingo tu ia sofrer aí sentado nesse banco. Garanto. Porque o louvor ruim, irmão, nossa, é chato de ouvir, né? Ele incomoda, irrita. Lá no GCL, o louvor não pode ser ruim também não. Você tem que dar um jeito de fazer o negócio ficar bom, tá? Então, procure se aprimorar nisso aí, né? Se tiver dúvida, depois pergunta, conversa com a gente vai ter, né, o maior prazer de te ajudar, te auxiliar a fazer o louvor funcionar melhor lá no seu grupo, ok? Quarto período é o período do compartilhar a carta pastoral, tá? É o compartilhar a palavra. Isso é muito importante, irmãos. Esse momento é muito importante. Não coloque qualquer pessoa do grupo para compartilhar a carta pastoral. A carta pastoral não é para ser compartilhada por todos do grupo. Existem algumas pessoas dentro do grupo
em que o líder ele vai ver essa disponibilidade, essa capacidade dessa pessoa para compartilhar a carta pastoral. Mas não todo mundo do grupo vai compartilhar. Ele pode até ajudar, por exemplo, na leitura. Você pode, né, dar para um aqui ler um pedaço, mas quem está ministrando a carta pastoral ali tem que ser alguém que estudou bem a carta, uma pessoa que tem facilidade de entender o que está sendo colocado ali, de entender a palavra, uma pessoa que tem comunhão com Deus, uma pessoa que vai ser sensível ao Espírito Santo ali, para o que ele vai direcionar na hora do compartilhar, tá? Tem que tomar esse cuidado. Cerca de 45 minutos, né, é o ideal para compartilhar. Tenta não passar disso. 45 minutos é um tempo bom para você fazer esse momento de compartilhar, tá? Se não der tempo de acabar a carta pastoral, pastor, o que eu faço? Não acaba, filho. Entendeu? Fala assim, irmão, agora você lê o resto na sua casa, né? Que não vai dar tempo de a gente acabar a carta aqui hoje, né? Porque o que deu para a gente ministrar hoje foi isso. Agora o resto você continua na sua casa estudando a carta lá, medita e tal. Deus vai trabalhar no seu coração. Não deu para acabar? Acabou. Entendeu? E fecha a questão ali. Pastor, na próxima semana eu tenho que voltar na carta anterior que eu não acabei, né? Eu fiz 2 tópicos, faltou 2. Tem que fazer nessa semana? Não necessariamente. Senão você vai bagunçar a ordem tudinho, né? Porque tem outra carta agora, o pessoal está agora em outro assunto, tu vai voltar lá e vai bagunçar tudo. Aí vai ficar complicado, tá? Então, deixa o pessoal ler em casa, eles vão estudar lá depois e assim, talvez Deus queria administrar só aqueles 2 tópicos naquele dia, sei lá, né? Então, Deus é que sabe, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade, tá? Na hora de compartilhar, é importante sempre o líder estar atento. Às vezes vai ter alguém ali naquele momento que ele vai querer falar alguma coisa, mas ele está inibido. O líder vai ter que ter essa sensibilidade. Ele está olhando para todo mundo, está olhando o rostinho de cada um, está olhando para os olhos de cada um. Ele está vendo ali, por exemplo, está vendo que o Clécio quer falar, mas o Clécio está inibido, né? Ele não sabe se fala, se não fala. Aí ele fala, Clécio, você quer falar? Pode falar, Clécio. Né? Aí você vai estimular o Clécio, vai animar ele para ele falar. Aí ele vai falar, entendeu? Então, o líder precisa ter sensibilidade. Tem hora no momento de compartilhar que, por exemplo, uma pessoa pode ser tocada de alguma maneira, né? E ela vai, por exemplo, ficar emocionada, ou ela vai chorar, ou ela vai começar, né, um processo ali de cura, e o líder vai ter que parar tudo para cuidar daquela pessoa ali naquele momento. Vai ter que parar a carta pastoral, parar o compartilhar, agora o grupo todo vai estar focado agora naquela pessoa. E vai falar com ela, pode se abrir, mano. Se tem alguma coisa acontecendo que está magoando, levanta, chateando, né? Pode se abrir que a gente vai orar por você. E talvez ele vai ter que dar uma palavra ali, deixar alguém do grupo se sentir no coração, talvez dar uma palavra para aquela pessoa, dar aquela palavra. Depois o grupo todo vai orar com aquela pessoa ali, vai abençoar ela, vai profetizar a bênção na vida dela, porque é preciso ter sensibilidade espiritual. Não adianta fazer esse momento de compartilhar, né, como se fosse apenas um negócio, né, robozinho, vai lá, acabei a carta pastoral, beleza, agora é uma semana que vem. Não é assim, entendeu? Precisa haver sensibilidade do Espírito Santo e precisa saber ministrar às pessoas. É mais importante acabar a carta pastoral ou ministrar na vida das pessoas? Ministrar na vida das pessoas. Não adianta tu acabar a carta pastoral todinha, mas ninguém foi ministrado naquela noite. Adiantou? Não adiantou. As pessoas têm que ser ministradas. Por isso que não convém, por exemplo, ninguém falou nada daquele tópico. Ninguém falou, fez um comentário, ninguém falou nada. Ah, irmão, ninguém quer falar, então vou passar para o tópico 2. Não. Enquanto ninguém falar nada, não vou passar para o tópico 2 não. Vocês vão ter que falar alguma coisa. Alguém vai ter que abrir a boca aí, vai ter que falar. Entendeu? Porque se você ficar assim, o que vai acontecer? Você vai acostumar o pessoal nisso. Você faz a primeira parte da carta e vai para as perguntas, ninguém fala nada. Então ninguém quer falar nada, vamos para o ponto 2. Aí vai para o ponto 2, lê o ponto 2, faz as perguntas de novo. Ah, ninguém quer falar nada, vai para o 3. Quando você viu, você leu a carta pastoral inteirinha, 4, 5, 6 tópicos, e ninguém falou nada. Ninguém foi ministrado, ninguém compartilhou nada, ninguém contou testemunho, ninguém abriu o coração, ninguém confessou pecado, ninguém falou nada. Aí acabou a carta pastoral, não valeu de nada. Ninguém foi ministrado. Só leu a carta, mas ninguém foi ministrado. E é no compartilhar do Igor falando uma coisa, o Guilherme outra, o Arthur outra, o Cleverson outra, a Vânia outra, que as pessoas são ministradas. Entendeu? Às vezes a história do Cleverson é a mesma que a minha.
A história do Igor é a mesma do Guilherme, a do Arthur é a mesma da Andressa, a do Fabiano é a mesma do Edson. E aí a gente começa a ministrar um na vida do outro. O problema que eu estou passando hoje, o Arthur já passou ontem, e agora ele me conta a vitória dele, e isso me anima, me inspira, me dá fé. E assim a gente vai caminhando. Deu para entender? Então esse momento de compartilhar é muito importante ser feito de uma maneira adequada. Importante que o líder em treinamento, priorize isso aqui. Então, eu sempre falo também, líder, pelo menos, ministre uma semana sim, uma semana não, pelo menos. Porque o grupo precisa ter a identidade de quem é o líder do grupo, quem é que coordena o grupo aqui. A identidade do grupo precisa estar no líder. Então, sempre o líder ministrar pelo menos uma semana sim, uma semana não. Quando estiver chegando perto da multiplicação, ele começa a também usar mais o líder em treinamento. Dividir meio que meio a meio com ele ali. Por quê? Porque ele sabe que vai chegar a hora da multiplicação e o líder de treinamento vai ter que assumir esse papel no novo grupo. Então ele tem que treinar bem ele. 2, 3 vezes antes da multiplicação, treina mais que o líder de treinamento, coloca mais ele para fazer, porque ele vai precisar disso. Usa o líder de treinamento também para, por exemplo, coordenar uma reunião um dia. Você vai coordenar a reunião todinha, tu vai coordenar tudo aqui. Tu vai falar, fazer o quebradinho, depois a oração, depois o louvor. Tu que vai coordenar o compartilhar, tu vai coordenar a reunião inteira. Porque ele tem que treinar isso, porque depois que ele estiver sozinho lá no grupo que vão multiplicar, como é que ele vai fazer? Se ele nunca fez. Aí ele vai ficar lá perdidinho. Por isso que o líder tem que treinar o seu líder de treinamento em todas as áreas. Fazer com que ele faça o quebra-gelo, fazer com que ele faça o louvor, fazer com que ele faça a oração, fazer com que ele faça compartilhar, fazer com que ele treine cada área, cada processo, que ele aprenda e lá no futuro ele vai fazer e vai treinar as outras pessoas do grupo dele. Ok? Até aqui, tudo bem? Vamos lá. O importante, 5. O importante. O que é o importante? São os anúncios e avisos da carta pastoral. O importante, ele vai trazer os eventos que vão acontecer na igreja, as programações do GCEL e outras coisas mais. O importante não pode ser dado apenas sem empolgação, sem motivação, sem ânimo, só aquela coisa lida, Ó, o pastor está avisando aqui, semana que vem vai ter o GCELzão no dia 27. Não é assim. Você tem que ter motivação, inspiração, motivar o seu grupo a participar das coisas. Se você não lê o importante com motivação e inspirar o grupo, ninguém vai vir participar de nada. Aí você tem 50 visitantes lá no seu GCEL. Ninguém vem para a igreja. Ele está lá 4 meses no GCEL, 5 meses no GCEL, 6 meses no GCEL, ele nunca veio na igreja. Por que será? Porque você não fala com empolgação das atividades da igreja. Você não fala com empolgação do que acontece na igreja. Você não fala com empolgação do GCELzão. Você não fala com empolgação. Ele vai vir? Não vai, irmão. Não vai. Ele não está acostumado com igreja, ele nunca foi à igreja na vida. O GCEL para ele está bom demais, ele já está sentindo Deus lá. O coração dele já fica aquecido lá. Ele já está se sentindo bem, ele acha que aquilo ali já é o céu. Ele não vai vir para cá. Mas que aquilo a gente sempre diz, a igreja caminha com duas asas, no templo e nas casas acontecem coisas que aqui no templo não acontecem, mas no templo acontecem coisas que nas casas não acontecem. Amém, irmãos? Amém. Então as duas coisas são importantes, uma coisa não exclui a outra. O pequeno grupo não exclui o templo, e o templo não exclui o pequeno grupo. Amém? Por isso que você tem que falar o importante com empolgação lá, para que o visitante que está lá queira vir, queira ver, queira participar, queira experimentar. Aí ele vai ter curiosidade, Deus vai trabalhar nessa curiosidade dele, e ele vai vir, e aqui ele vai ser abençoado. Amém? As orações pelos alvos do grupo, peixinhos e multiplicação, já falei. E o lanche, e a confraternização final. Então, no momento do lanche, evita passar de meia hora, por favor. Meia hora, no máximo 40 minutos, estourando 40 minutos, mas ideal meia hora. Ideal, meia hora. Tá? Lembra que o anfitrião, ele tem que dormir, Às vezes ele tem outro dia que trabalhar, aí fica o grupo lá.
O grupo não quer sair da casa do irmão. Está todo mundo lá no bem bom, comendo, conversando, contando piada, contando história, falando do Brasil, da Copa do Mundo, né? Falando do Bolsonaro, falando do Temer, falando não sei o quê, da greve dos caminhoneiros. E aí fica e tal, e aí conversa vai, conversa vem. Né? Deu 11 horas da noite, está o Gessel na casa do anfitrião. Deu meia-noite, está o Gessel na casa do anfitrião. Não vai embora. Gente, o anfitrião tem que dormir. Ele tem que arrumar bagunça que eles deixaram lá na casa dele, né? E aí eu vou dar uma dica aqui. Não deixe bagunça na casa do seu anfitrião, tá? Acabou a reunião, ajuda o anfitrião a arrumar a bagunça. Se tiver lixo, bota todos os lixos no lixo, né? Se tiver louça para lavar, ajuda o anfitrião lá a lavar a louça. Não deixe bagunça na casa do anfitrião, isso não é legal. Amém, irmãos? Amém. Cuida bem do seu anfitrião, senão na próxima explicação você não vai ter anfitrião. Amém? Tem que cuidar bem do seu anfitrião. Amém, irmãos? Amém. Se você cuidar bem do seu anfitrião, outras pessoas dentro do grupo vão querer ser anfitrião também. Agora, se você não cuida bem do seu anfitrião, as pessoas do grupo vão falar assim: ih, eu não quero ser anfitrião não. O pessoal deixa a casa depois tudo bagunçado, tudo sujo, as louças tudo para lavar, né? Lixo tudo quanto é lado, né? Risca o sofá, risca a parede, suja não sei o que, quebra meu banheiro. Ah, não quero ser anfitrião não. Tá vendo? Então cuida bem do seu anfitrião lá. Tá? Então, ó, o lanche, meia hora, gente. Esse é o momento de você brincar mesmo, conversar, ser alegre, descontraído, contar história, né? Conhecer mais um ao outro. Isso é muito legal, mas tem tempo. Meia hora depois, aí, ó, o líder começa a puxar todo mundo. Líder, fala com o pessoal: pessoal, vamos embora, deu a hora, vamos para casa, vamos deixar nosso anfitrião dormir. Ó, ajuda todo mundo aí a limpar a bagunça e vão embora. Entendeu? Porque senão, meu irmão, né, coitado do anfitrião. Então a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Então, tempo total da reunião. O tempo total da reunião é, em média, 2 horas. Não deve passar disso, tá? Então, junto com o lanche. Já com o lanche, 2 horas, 2 horas e 20 estourando com o lanche. Tá? Se a sua reunião começa às 7 horas, 9 horas tem que estar acabando. Se começa 7h30, 9h30 tem que estar acabando. Se começa 8 horas, 10 horas tem que estar terminando. Não pode ficar lá, né? Começa às 8 e vai acabar às 11. Não. Começa às 7, né? Acaba às 10. Não, irmão, tem alguma coisa errada aí com essa reunião. Né? Vocês não estão controlando o tempo. Secretários, ajudem seu líder a controlar o tempo. O secretário está lá para ajudar o líder. Então o líder está lá ministrando lá. Às vezes ele não vai ficar olhando para o relógio toda hora. O secretário fica lá, ó, olha a hora, né? Fulano, olha a hora. Ó, falta tantos minutos para as 10, né? Falta tantos minutos para acabar, tal. E ajuda o líder, porque tem que acabar mais próximo possível do horário. Bem, irmãos? Se um dia ou outro acontecer lá que passou um pouco do horário, tudo bem, mas não pode ser toda semana assim. Não pode. Aí vai virar um vício ruim. Tá bom? Então, cuida disso lá. Lembra que vocês estão na casa de alguém, vocês não estão no templo. Aqui, ninguém mora aqui, certo? Ninguém vai dormir aqui. Se a gente quiser ficar aqui até meia-noite, a gente fica. Quem quiser ir embora, vai embora. Irmão, você está com compromisso, você tem que acordar cedo, vai embora para casa, vamos ficar aqui. Aí fica até meia-noite. Ah, quer inventar fazer vigília? Vamos fazer vigília então, irmão. Vamos ficar aqui agora até outro dia, 6 horas da manhã. E fica. Ninguém mora aqui, ninguém vai dormir. Agora, lá você está na casa de alguém. Então, né, tenha esse cuidado lá, tá bom? Então, alguma dúvida aqui, irmão, sobre a questão do modelo da reunião, da liturgia do Gessel, né? Alguém tem alguma dúvida? Fale agora, ou cale-se para sempre, né? Vamos lá, Arthur. Eu queria fazer uma pergunta. Aconteceu na semana passada, a carta tem alguns textos muito grandes. Então, acontece, eu estava até falando, eu como líder, eu tenho que, por exemplo, remir o tempo. Já que a gente tem 45 minutos, então eu leio os textos importantes, né? Textos importantes, não que todos não sejam, é importante, mas são leituras muito extensas. Então, como eu peço para eles compartilharem também e ler alguns leem devagar e tal, e demoram. Então, tipo assim, eu tinha 4 textos, eu li 2 textos, entendeu? E aí, para dar ideia, eu expliquei um pouco, para eles entenderem a visão. E aí é errado fazer isso, não ler todos os textos. Você está falando do que? O texto? Você está falando do texto bíblico ou do texto da carta pastoral? Texto bíblico. Tipo, quando for muito grande, por exemplo, do 1 ao 17. Então, o ideal é que o líder tenha lido os textos.
e não só tenha lido, como tenha anotado os pontos-chave daquele texto, e ele, se ele não tiver tempo de ler o texto todo, mas ele vai falar para o grupo o que está escrito no texto. O que tenho visto às vezes em alguns grupos, ali tem algum texto bíblico ali, por exemplo, tópico tal tem um texto bíblico ali. Ele passa por cima, como se não existisse um texto ali, nem citação do texto ele não faz. Ele lê ali, ponto tal, já começa a ler e nem fala que tem um texto bíblico, não cita, não abre a Bíblia, não lê. Parece que não está ali por estar. Não, o texto bíblico não está ali por estar. O texto bíblico está ali porque é importante. Se você não vai pegar a Bíblia e ler todo o texto bíblico ali com o seu grupo, você pelo menos tem que dizer o que está escrito lá. Olha, irmão, esse texto aqui está falando sobre isso, 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 isso e isso. Entendeu? Então vamos ver o que está. Aí você continua. Agora, se você não faz isso, né, parece que o texto ali está ali só para cumprir tabela. O texto bíblico não está ali para cumprir tabela. Porque a palavra de Deus é que transforma a vida das pessoas, sim ou não? Sim. É a palavra de Deus. Se você não lê a Bíblia lá, meu irmão, aí vai ficar ruim. Ficar lendo só a carta pastoral. Eu sou homem, né? Então, o que tem mais poder? A carta pastoral ou a Bíblia? A Bíblia. Então, por que você não lê a Bíblia lá? Tem reuniões que eu vou, às vezes, que eu vejo, o pessoal não lê Bíblia. Lê só a carta pastoral e não lê Bíblia. Às vezes eu ainda falo assim, pessoal, vamos ler esse texto aqui, vamos ler aquele outro lá, né? Por quê? Porque vocês têm que ler Bíblia. Por isso que o líder ele tem que ler o texto antes, ou quem for compartilhar, ler os textos antes. E aí, memorizar. Esse texto aqui fala sobre o quê? Se você tem dificuldade de memorizar, escreve no caderninho o principal que fala aquele texto ali, para você relembrar. Aí tu vai ler ali, tu vai relembrar e vai falar, pessoal, esse texto aqui fala disso, 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 disso e disso. Entendeu? Porque se você for falar, vai ser mais rápido do que ler lá, sim ou não? Sim. Aí tu resume a história e fala para ele, ó, esse texto aqui fala disso, 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 disso. Então, procura ler lá na sua casa depois, quando você estiver essa semana. Tem daqui até outra semana. Você pode ler todos os textos. Lê lá, entendeu? Confere lá, entendeu? Então, a própria carta pastoral, não deu para ler tudo, tintim por tintim, mas você tem que falar do que está escrito. Mesmo que você não leia. Por exemplo, tópico 1, vamos lá, está desse tamanho. Você precisa ler tudo? Não precisa. Mas se você estudou em casa o tópico 1, você leu o título do tópico ali, você pode explanar para o seu grupo o que está escrito. Você não precisa ler tudo que está escrito. Você fala, ó, nesse tópico 1 aqui, ó, o pastor está falando isso, 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 isso e isso. Tá? Vamos para as perguntas agora? Vai para as perguntas e desenvolve o que está sendo falado. Entendeu? Mas se quer ler tudo, pode ler tudo. Por que a gente às vezes escreve muita coisa ali? Porque tem líderes, tem pessoas que têm mais facilidade de entender. Tem outros que têm menos. Se você escreve às vezes uma coisa muito curta e muito sucinta, aquele que tem menos dificuldade de entender as coisas, ele não vai entender nada. Então como ele vai explicar para o povo que ele não entendeu? Aí às vezes tem que, como fala? Secar o negócio, fazer aquele negócio meio tintim por tintim ali, para ficar bem explicado para a pessoa, porque aí ele vai passar para o grupo depois, ele vai ter entendido bem. Por isso, entendeu? Então, lê lá o tópico, e explana para o grupo aquilo que está falando, se você vê que a carta é muito extensa, tal, e você está ganhando tempo também. Ok? Mais alguma dúvida? Essa foi muito importante. Fala aí. Se o líder quiser agregar alguma coisa com relação à carta, uma passagem bíblica, desde o momento que não comprometa o tempo. Não, ele pode fazer isso, Pode. Dentro do contexto da carta, Pode, com certeza. Ele pode fazer pergunta que não está na carta também. Ué, se você está vendo lá que cabe aquela pergunta para o seu grupo, você pode fazer uma pergunta. Não está na carta essa pergunta, não tem problema. Entendeu? Está dentro do tema que está sendo trabalhado? Leva essa pergunta lá, compartilha. Às vezes uma própria pergunta que alguém responde gera uma outra pergunta. Às vezes eu fiz uma pergunta da carta aqui e o Arthur respondeu. Em cima da resposta que ele deu, me veio uma outra questão aqui. Aí eu falei assim, pessoal, e se acontecer isso? Aí você joga uma outra pergunta para o grupo pensar. Isso também é importante. Você está interagindo ali. Isso é legal. Mais alguma questão? Mais alguma pergunta ou comentário? Eu queria fazer um comentário rapidinho. Essa questão... Gente, só o Arthur vai falar, gente? Vamos lá, nós estamos com mais de 50 aqui, hein? Falem aí, vai lá. Fala, Arthur. Essa questão que o senhor falou que às vezes não dá tempo de ler a carta pastoral toda, isso aconteceu semana passada. Tipo assim, a gente está num assunto e todo mundo quer falar e tal,
e semana passada houve uma comoção muito grande, muito forte. Esse assunto semana passada sobre o batismo foi muito bom. Então teve um lá que a gente perguntou assim o seguinte, eu perguntei assim, o que impede você, depois que eu expliquei sobre o que era batismo, eu perguntei para eles, o que impede você de se batizar? Aí um que está indo para lá agora, o Pedro, falou assim, os meus erros passados me impedem. Aí eu comecei a ministrar para ele, comecei a falar algumas coisas para ele, e aí ele começou a chorar muito. E aí eu entendi, na hora que era a hora de parar ali, a gente parou no tópico 2, parei e chamei ele, abracei ele, a gente começou a orar por ele, ele chorava muito. E assim, o líder ele tem que entender isso, né? Às vezes a gente para a ação do Espírito Santo, às vezes o Espírito Santo está trabalhando na vida dele, a gente para justamente por querer cumprir a carta toda, entendeu? Quando se pode estar lendo em casa e tal. Então acho que o objetivo da carta tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido, porque é fazer eles entenderem qual é a proposta do tema ali. Então, foi entendido a proposta do tema, depois eles leem em casa o resto, entendeu? Agora, vai ter dias que vai dar para ler tudo, vai dar para compartilhar tudo, mas vai ter dia que não vai dar. Então, é isso que a gente tem que entender, porque eu ouço de muita gente, não, tem que correr, tem que fazer tudo, porque o pastor pede para fazer tudo. E aí eu falo, gente, não é dessa forma, você tem que deixar o Espírito Santo conduzir o negócio, entendeu? Tem mais alguém? Vou dar um presente, hein, para quem falar. Cartão vermelho, cartão amarelo. Oi, pode falar. Porque a pessoa fala, quer falar demais ou qual é o controle disso aí? Tagarela. Então, vamos relembrar aí, cartão vermelho e cartão amarelo. Sempre é importante, antes de começar a compartilhar, falar, quando tem algum visitante no grupo que ainda não veio, né? Você precisa dizer para ele como é que funciona. Aqui no nosso grupo a gente costuma usar esses dois cartões aqui, cartão vermelho e cartão amarelo. Tem alguém que trouxe cartão vermelho e amarelo para testar? Alguém trouxe? Ninguém trouxe? Então, finge que isso aqui é um cartão, tá? Cartão preto. Cartão vermelho e cartão amarelo. Aí é o seguinte, se aqui a gente costuma cada um poder falar no máximo 3 minutos. Então, uma ideia, 3 minutos no máximo. Falou mais de 3 minutos, está passando demais, eu vou te dar um cartão amarelo. Você tem 1 minuto para você acabar a sua participação, tá? Então, se você não acabar em 1 minuto, eu vou te dar um cartão vermelho, aí você tem que parar, termina a frase e para por aí, ok? Porque se a gente não fizer isso, né, as outras pessoas não conseguem participar. Aí, às vezes uma pessoa só fica monopolizando a reunião e aí só ela fala e não deixa ninguém mais falar. Outra coisa muito boa, isso a gente, esse módulo 1 é mais no geralzão, né, gente? A gente está indo no passando a visão toda. No módulo 2, que muitos aqui já fizeram e alguns estão fazendo ainda, porque o módulo 2 dura o ano todo. Então, alguns começam a fazer o módulo 2 o ano todo, depois tem esse módulo 1 agora no primeiro semestre e o outro no segundo semestre, o pessoal que não fez. Então, tem gente que já está fazendo o módulo 2, mas agora está fazendo o módulo 1. O módulo 1 passa a visão assim em geral, né? No módulo 2 a gente vai entrando nos detalhes, isso a gente explica lá nos detalhes do módulo 2, né? Mas uma coisa interessante também de fazer é você relembrar o pessoal que, enquanto tem muita gente no grupo ainda que não falou nenhuma vez, controle-se um pouco aí, né? E deixe os outros falarem. Porque tem gente que gosta de falar o tempo todo. Aí ele fala 10 vezes aquela noite, enquanto que as outras 10 pessoas do grupo não falou nenhuma. Então é bom falar isso, pessoal, né? Você está vendo que tem muitas pessoas que ainda não participaram? Segura um pouco aí, deixa os outros participarem, né? Vamos estar incentivando os nossos irmãos a participarem. O líder também pode incentivar os demais irmãos do grupo a participar. Se for preciso chamar pelo nome, se é já um membro do grupo, que você já está acostumado com ele ali, não é um visitante, chama pelo nome, fala assim: irmã Vânia, eu gostaria de ouvir sua opinião aqui sobre essa pergunta, sobre essa questão. Irmã Deuseni, dá a sua opinião aqui a respeito desse tópico. Porque aí você direciona a oportunidade àquela pessoa, entendeu? E se você direciona a oportunidade, ela vai se motivar mais a falar. Porque às vezes fica esperando todo mundo falar e eles não vão falar. Aí você direciona a oportunidade, ele vai falar. Amém?
Deu para entender? Mas a gente entra no pormenor disso lá no módulo 2, tá bom? Então, mais alguma dúvida ou questionamento aqui sobre o modelo do encontro, né, a liturgia do GECEL? Mais alguma pergunta ou comentário? Nada? Peraí, segura aí. Vou dar um cartão vermelho para você. Quem mais gostaria de falar? Tem alguém lá atrás? Ninguém? Não? Vocês estão muito espertos, hein? Não quero ver, próxima supervisão que eu for fazer, não quero ver ninguém fazendo nada errado lá no seu grupo. Ué, vocês não estão fazendo pergunta nenhuma, depois eu chego lá e vejo tudo errado. Aí eu falo assim, meu Deus, o povo nem parece que não está aprendendo nada. É fogo, né? Vamos lá, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Fala aí. Não? Ninguém? Então vai lá, Arthur, fala. Ganhou a oportunidade. Eu acho que é interessante, principalmente no nosso GECEL de pré e de adolescente, o que acontece? Existem muitas pessoas desatentas, né? Então, geralmente eu faço o seguinte, eu vejo que a pessoa está desatenta, aí eu falo assim, fulano, você pode falar pra gente a respeito disso aqui? Qual é a sua opinião? Ela fala assim, mas o que vocês estavam falando? Ou seja, ela pergunta, o que vocês estavam falando? Aí eu falo, você não estava na reunião, você não está prestando atenção? Justamente para os outros entenderem que tem que prestar atenção, né? Alguns pré-adolescentes e adolescentes, eles não conseguem ficar ligados. E aí eu faço uma pergunta, e aí pergunto para alguma pessoa, você entendeu? Entendi. O que eu acabei de falar? Repete aí. Aí eles não conseguem. Eu faço isso justamente para chocar o grupo, e eles têm que prestar atenção. Tem uns que ficam mexendo na Bíblia, rabiscando a mão, fazendo não sei o que, e não prestam atenção. Entendeu? Então acho que nessa idade de pré-adolescente, quem é líder de pré-adolescente, quem é líder de adolescente, é muito bom usar esse tipo de dinâmica, fazer isso aí para alertar o grupo, entendeu? Porque senão fica muito disperso e você acaba não conseguindo passar aquilo que é o proposto na carta, pela dispersão do grupo. Outra coisa também, grupo de pré-adolescentes e adolescentes, às vezes o líder tem que dar, às vezes, uma facilitada nos argumentos e tal, para o grupo, porque a carta é para geral. Aí, às vezes, o líder vai ter que, dar uma explicada na linguagem deles ali, o que está falando, para o pessoal poder cair em si, né? Porque às vezes acontece isso. Eles precisam, às vezes, de uma linguagem um pouco diferente. Não dá para escrever 3, 4 cartas diferentes, né? Para escrever uma já dá um sacrifício, né? Então... Provavelmente tem adultos também que é assim também. né? Se você fizer isso, você não sei se você vai constranger o povo, né? Vai achar que você está me fazendo vergonha. E adulto é assim também. Se você for fazer uma coisa dessa, ou você vai passar vergonha, ou eles vão passar vergonha e não vão voltar mais. Porque adulto é muito mais. Crianças dessa idade, você dá mais linguagem. E para adulto que já sabe todas as linguagens e não quer prestar atenção, aí é mais complicado. Deixa Deus agir. Deixa o Espírito Santo agir. Amém, irmãos? Então, mais alguma pergunta? Senão vamos parar agora. Tá, Ana, fala. Sobre o importante. Por exemplo, porque eu já vi muitas vezes no grupo a pessoa fala, quando está terminou a carta, aí a pessoa vai ler o importante. A pessoa fala assim, lê o importante aí. O pessoal não se preparou para ler. Aí eu queria saber se essa questão do importante, a pessoa tem que, sei lá, mandar uma mensagem antes da reunião, pedindo... Então, tem que preparar. Eu já falei, já botei no grupo de líderes isso algumas vezes. Que no momento importante, quem for ler o importante tem que se preparar antes. Ele não pode pegar a carta naquela hora para ver o que está escrito lá. Ele já tem que ter se preparado antes, lendo antes o importante, e já vai naquele momento já sabendo o que vai ser dito e sabendo com que empolgação, com que motivação, como ele vai falar aquilo ali para o grupo dele. De cada grupo de um jeito, né? Se eu quiser trazer os adultos aqui para um certo evento, eu vou falar de um jeito, mas se eu quiser trazer os pré-adolescentes, eu tenho que falar de outro, meu filho. Não vai ser do mesmo jeito. Então, o grupo lá é que vai ter que adequar a linguagem de transmitir aquilo ali para o seu grupo.
né, com a empolgação, com a motivação correta para o grupo participar. Ok? Então isso aí, Eli. No meu caso, o importante ele é sempre atrasado, porque eu pego a carta atrasada, porque o meu é segunda. Então, a minha carta é sempre depois de todos. Aí o importante, a maior parte já passou. Então, sempre você já tem que perguntar de antemão quais são as atividades daquela semana, que é importante sempre trabalhar as atividades daquela semana. Então, se é segunda-feira, o que vai ter na igreja essa semana, até domingo? Né? Então, você tem que focar nisso aí, já pegar a informação. O pessoal geralmente o pessoal da noticiarista, mídia, ou até a própria agenda da igreja, na maioria das vezes tem as atividades ali, agenda anual, e você vai avisar isso para o grupo, né? Vai estar falando isso aí para o grupo e tal, e bater em cima dessa tecla, tá bom? Então, mais alguém? Uma outra pergunta? Não? Então, 10 minutinhos de intervalo? Ou 5? 5 ou 10? 10. Então 10 minutinhos de intervalo, no banheiro, tomar água e já que a gente volta fazer a aula 7, ok? O líder, sua atuação e sua formação.